esperar mais um pouco, né, para a gente dar início ao assunto imposto de renda propriamente dito. Para mim é uma satisfação falar para vocês a respeito disso, e a ideia é sempre contribuir para que essa obrigação seja cumprida da melhor forma possível, né. Mesmo para aqueles que não fazem imposto de renda, eu acho que o assunto é importante, igual tem muita gente aqui que são até meus clientes de imposto de renda, mas as informações que eu vou passar aqui durante essa live são muito importantes. E é fruto da minha experiência de alguns anos, né, trabalhando com imposto de renda. Eu, lá na faculdade, praticamente não vi nada a respeito de imposto de renda. O que eu aprendi, basicamente, foi na luta do dia a dia, né. Então, essa experiência que eu tenho, ao longo desses mais de 20 anos que eu trabalho com imposto de renda, é o que eu estou querendo passar para vocês. E, com base nisso, nós estamos com um projeto Imposto de Renda Descomplicado, transforma o leão num gatinho, né, porque o leão é um bicho muito perigoso, né, se a gente transforma ele num gatinho, tudo fica mais fácil. Então a ideia é domar o leão e transformar o leão num gatinho. Eu estou aqui com o meu amigo Thiago Perfeito também. Obrigado, Thiago. Thiago é um grande advogado tributarista, está aqui também conosco. É uma honra ter o Thiago aqui conosco, que realmente ele é uma referência em termos de tributário, né? Advogado tributarista dos bons. Então, obrigado, Thiago. Então, vamos lá. Estou esperando mais um pouco para ver se a gente vai ter mais acessos, mas enfim. Então, a minha experiência é que eu estou procurando passar, né, de uma forma mais fácil, para simplificar a vida das pessoas, e para isso nós estamos fazendo o projeto Imposto de Renda Descomplicado, transforme um leão num gatinho. Então a ideia é sempre essa. Porque é muito chato, né, gente? Quando a gente começa a estudar legislação, o Thiago, que é um advogado, sabe bem disso, você começa a estudar legislação, e aí você chega lá num artigo que fala assim, de acordo com, leia o artigo tal, tal. Você está lá na frente, você tem que voltar, pegar um outro material. Então, aqui a ideia é passar uma espécie de atalho, né? A gente sabe que esse assunto é chato, é delicado, é complexo, e eu vou abordar aqui algumas nuances a respeito disso, tá? Então, vamos começar falando das novidades do imposto de renda para esse ano, né? Não tem tantas novidades não, porque até mesmo na live da própria Receita Federal, eles falaram que para o ano que vem que as mudanças vão ser bem mais radicais, né? Na verdade, eles queriam implantar essas mudanças agora, nesse ano, mas parece que eles não conseguiram preparar todo o processo para que entrasse em vigor esse ano algumas mudanças, né? Então vamos lá. A primeira mudança que teve é em relação aos rendimentos, que obrigam a pessoa a fazer imposto de renda. Como houve um reajuste na tabela do imposto de renda esse ano no ano de 2024, então o limite de rendimentos tributáveis, que era R$ 30.639,90, subiu para R$ 33.888. Então teve um aumento aí nos rendimentos tributáveis, né? O que são rendimentos tributáveis? Rendimentos do trabalho, rendimentos de aposentadorias, rendimentos de aluguel. Então, todos esses são rendimentos tributáveis, né? Então, houve um pequeno reajuste. Então, quem ganhou em média no ano passado em torno de R$ 2.820 por mês, nesse ano de 2025 está obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Essa é uma das regras, né? Como existem várias outras. Então, isso mudou. O limite para quem declarava o ano passado era R$ 30.639,90 e esse ano subiu para R$ 33.888. Uma outra mudança também que teve em relação ao reajuste da tabela do imposto de renda foi os rendimentos da atividade rural. Ou seja, quem é do campo e planta, tem rendimento de venda de verduras, frutas e outras atividades rurais, né, café, que seja um pequeno cafeicultor, ou mesmo quem cria um gado, né, se teve rendimento dessa atividade no ano passado em valor superior a 169.440, também está obrigado. Então, essa foi uma mudança também. E o ano passado, isso era 153.199,50.
Agora vamos falar de uma situação que foi nova, né, no ano passado. A Receita Federal, através da Lei 14.973, permitiu que os contribuintes atualizassem o valor de bens imóveis. Porque o que ocorre? Desde 95, não é possível atualizar o valor de bens imóveis, né? Então, ano passado, a Receita, através dessa Lei 14.973, permitiu que as pessoas que quisessem atualizassem o valor dos bens imóveis. Qual que seria o benefício disso? Você atualizando o valor dos bens imóveis, quando você vai vender o bem, né, no caso de um imóvel, você, você diminui o ganho de capital. Porque o que é o ganho de capital? O ganho de capital é a diferença entre o valor da venda, ou outra forma de alienação, pelo custo de aquisição. Então, vamos pensar no imóvel. O imóvel, a pessoa adquiria ele por um valor, suponhamos que ele adquiriu um imóvel em 2010 por R$ 300.000. Se ele não, a única possibilidade que ele tinha de mudar o valor, em hipótese nenhuma, ele pode atualizar o valor do bem. A única possibilidade que ele tinha de mudar o valor desse bem era fazer, no caso de benfeitorias, caso ele faça benfeitorias, ou, ou reforma, ampliação, né? Então, fora disso, ele não poderia atualizar valor. Se ele comprou um imóvel em 2010, não fez nada nele, não fez nenhuma benfeitoria, nenhuma reforma, agora em 2024, esse bem, se ele adquiriu em 2010 por 300 mil, ele tem que estar na declaração pelos mesmos 300 mil. Então, isso aí vai provocando uma defasagem em relação à própria valorização da moeda, né? Ou melhor, desvalorização. Então, com isso, a Receita deu a possibilidade dos contribuintes atualizarem esse valor no ano passado. O prazo foi até dezembro. E com isso, o valor que ele atualizava, ele tinha que pagar a diferença do valor normal. O valor da atualização, ele tinha que pagar o ganho de capital em cima dessa atualização. Vamos pensar no caso lá do imóvel de R$ 300.000. Vamos pensar que ele está com um valor bem defasado. Então, nesse ano, no ano passado, 2024, quem quis pôde atualizar o valor desse bem, no caso de imóveis, né? Então, esse bem que tinha sido adquirido por 300 mil, quem quis, por exemplo, pôde atualizar o valor de mercado. Vamos colocar que esse bem hoje estivesse valendo 500 mil. Então, ele teve até dezembro de 2024 para atualizar o valor. E em cima dessa atualização, no caso aí nós estamos falando de R$ 200.000, de 300 para 500, ele pagava imposto de renda sobre ganho de capital em cima dos 200 mil, que foi o valor atualizado. Então, quem fez isso no ano passado, além de ter feito uma declaração chamada DABIN, que é a Declaração de Atualização de Bens Imóveis, DABIN, esse ano, ele está obrigado a declarar imposto de renda, independente de qualquer outra situação, né? Então, essa também foi mais uma regra que não existia e agora é uma novidade, né? Esse ano, quem atualizou o valor dos bens vai ter que declarar imposto de renda, independente de qualquer outra situação. Uma outra situação também é quem teve rendimentos de aplicações financeiras ou lucros e dividendos do exterior. É uma coisa que atinge um percentual pequeno das pessoas, mas também existe essa situação. Quem tem investimento financeiro ou qualquer outra, ou investimento em uma empresa, recebe lucros e dividendos dessas aplicações no exterior, também esse ano está obrigado a declarar imposto de renda. Uma outra coisa que mudou, uma outra coisa que é novidade, algumas novidades, diz respeito às prioridades na restituição do imposto de renda. O que ocorre? Agora já tem a prioridade da prioridade, né? Porque isso é uma coisa que está acontecendo, as pessoas estão vivendo mais. Então, hoje, nós já temos muitas pessoas, uma quantidade cada vez maior de pessoas atingindo os 80 anos e indo até mais longe, né? Graças a Deus. Então, com isso, surgiu a prioridade da prioridade na restituição. Então, entre os idosos, existem os mais idosos, ou seja, os que têm mais de 80 anos, eles têm prioridade na restituição do imposto de renda. Já era uma coisa que já existia também como prioridade para os professores, né? Os professores também têm prioridade nas restituições. Uma outra coisa também que passou a ter prioridade são das pessoas que exercem atividade de magistério, mesmo que ele tenha uma outra
mesmo que ele tenha uma outra atividade, então ele também passou a ter prioridade na restituição do imposto de renda. Então, algumas coisas nesse sentido, né, de prioridade, por exemplo, quem tem chave de Pix, né, possui Pix, se ele indicar para restituição na modalidade da conta Pix, ele também tem prioridade na restituição. Uma outra coisa que entrou em vigor ano passado é um aplicativo chamado Revar. O que é o Revar? O Revar é um aplicativo de renda variável. Renda variável são todas aquelas pessoas que investem na bolsa de valores e que têm rendimentos desses investimentos, né? Então, quem compra ações, quem compra fundo de investimento imobiliário, quem compra tem aí também a questão do esqueci o nome, fugiu o nome agora. Quem compra negócio de agricultura, investe, né, na bolsa, de um modo geral, vamos falar assim. Me fugiu o nome agora, mas é basicamente isso. Então, o governo implantou, a Receita Federal implantou um aplicativo chamado Revar. Qual que é a finalidade do Revar? A finalidade do Revar já é trazer todas as informações desses investimentos em bolsa de valores para a plataforma da Receita Federal. Não sei se vocês estão percebendo, a Receita está fechando cada vez mais a situação em relação ao imposto de renda. Existe o programa principal do imposto de renda, que é esse que a gente baixa aí, inclusive também já está com os dias contados, né? Porque a partir do ano que vem, me parece que vai existir só uma plataforma chamada MIR. MIR é Meu Imposto de Renda. Vai ser uma plataforma única onde hoje a gente pega a declaração pré-preenchida e acha que é uma grande novidade e facilita muito a vida da gente. A gente já está até ficando mal acostumado com isso aí. Embora a Receita Federal ela não assuma responsabilidade nenhuma em relação a essas informações. Ela disponibiliza, mas fala, a responsabilidade pela declaração é toda sua. Mas, então, o MIR vai ser uma plataforma onde já vai estar todas as informações das pessoas dentro dessa plataforma. E, pelo que foi falado pela Receita, o ano que vem já vai estar funcionando. Tem uma parte que está funcionando agora, mas com algumas limitações, né? Então, estão surgindo muitas novidades e, como eu estava falando, existe o programa principal do imposto de renda, que é esse que a gente faz a declaração propriamente dita, e existem programas que a gente chama de programas auxiliares. Então, existe o Carnê-Leão, que é um programa auxiliar, que antes você baixava um programa para fazer o Carnê-Leão. Agora você já não baixa mais, você já entra direto no ECAC, na plataforma da Receita Federal, e já faz isso lá dentro da própria plataforma da Receita, vamos chamar assim. Então, a Receita já está tendo cada vez mais informações na mão dela, né? Então, não podemos brincar com a Receita, porque, assim como ela está criando facilidades, cada vez mais o rigor em relação a essas informações tem que ser cada vez maior, porque o risco de ter problemas em relação a isso é grande, se a gente não fizer as coisas direito. Então, é importante o que eu estou falando aqui, porque tem muita gente que acha que o imposto de renda só é feito na época da entrega da declaração, e não é. Tem muitas coisas que durante o ano, quando ocorrem, você tem que tomar uma decisão durante o ano. Eu vou falar mais a respeito disso aqui para frente. Então, o Revar é mais um dispositivo, né, mais um aplicativo que está lá dentro do portal do ECAC na Receita Federal, que a gente acessa com aquela senha do Gov, e que vai ser, a finalidade dele, inclusive, já entrou em vigor desde o ano passado, né, salvo engano, 1º de janeiro do ano passado. Essa plataforma de renda variável, todas aquelas pessoas que têm investimento em bolsa de valores vão ter que fazer um cadastro junto à B3, né, que é a Bolsa de Valores do Brasil. Isso aí já serve para quem está me ouvindo agora, que tem investimento em bolsa, seja que tipo que for, ações, cotas de fundos imobiliários, e outros investimentos, né? Mercado à vista, mercado futuro, não importa. Se você tem operação na bolsa, você já deve, de imediato, entrar em contato com a B3 e fazer seu cadastro lá na B3, autorizando que ela compartilhe as informações referente a todos os seus investimentos na bolsa com a Receita Federal. Então, e já vai ser calculado o imposto já
já diretamente através do Revar, tá certo? Então vamos pensar, você não vai ter nem preocupação, porque hoje é uma loucura, né? Quem declara rendimentos de bolsa de valores sabe como que o negócio é complicado. Você tem que pedir notas de corretagem, você tem que pedir extratos de investimentos, você tem que pedir posição de custódia. Então, para nós que somos contadores também, dá um trabalho danado quando a gente trabalha com quem tem investimento em bolsa. Então, vai a informação que quem tem essa situação precisa fazer o cadastro urgente perante a B3, fazendo o cadastro na Revar, autorizando a Receita Federal a compartilhar os dados, ou melhor, autorizando a B3, que é a Bolsa de Valores, a compartilhar as informações com a Receita Federal. Então, isso não vai ser de forma automática. E o objetivo é facilitar mesmo, porque com isso já vai chegar o imposto apurado, o ganho de capital na venda de ações, caso exista, já vai vir pronto, e aí, basicamente, é só emitir a guia e pagar o imposto. E lembrando que esse imposto ele é pago mensalmente. Esse imposto ele não é pago na declaração de imposto de renda, tá certo? Então, vamos lá. Entrou mais um amigo aí, que é o Rossini, estava sumido. Abraço, Rossini. Continuando aqui. Mais uma novidade que eu falei, que é do meu imposto de renda, né? A plataforma que vai ficar permanentemente, esse programa que a gente baixa da declaração de imposto de renda hoje, a gente não vai baixar mais, né? Pelo menos é o que a Receita falou. A partir do ano que vem, a gente vai fazer tudo no MIR, né? Que é meu imposto de renda. Então, em termos de novidade, basicamente é isso, né? Basicamente. Uma outra coisa que é importante falar também, que a Receita Federal falaram que seria nesse ano, mas eu não percebi. Já fiz algumas declarações esse ano e percebi que o que a Receita falou ainda não está acontecendo, que é, no caso, de você mudar valor de imóvel, né? É uma coisa muito comum. As pessoas mudarem até por desconhecimento, sem saber que não pode mudar, é a pessoa ir lá e mudar o valor do imóvel. Algumas agem até de má fé e mudam para ter menos ganho de capital, né? Gente, uma coisa que eu queria falar, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, tá bom? Já tem uma pergunta ali do Breno Carvalho, depois nós vamos responder ao final, tá bom, Breno? Aguenta a mão aí que nós vamos responder a todos, na medida do possível, tá bom? Então, seja bem-vindo também. Então, falando aqui a respeito da mudança, porque hoje o programa de imposto de renda, ele aceita você mudar o valor do imóvel ou de qualquer outro bem. No caso de imóveis, não é possível mudar valor, exceto diante de algumas situações, como, por exemplo, se você fez uma reforma, uma ampliação, então, nesse caso, você pode mudar o valor do bem, mas você tem que ter todos os comprovantes das despesas, notas fiscais de compra, né? Então, tudo isso você precisa ter para poder mudar o valor. Só que agora, quando você... Isso deve acontecer no MIR, porque, por enquanto, nesse programa ainda não está acontecendo, mas você não vai poder mais mudar o valor do imóvel sem uma justificativa. Ou seja, quando você colocar lá, que vai mudar, se você tentar mudar o valor, vai abrir um flagzinho que vai te perguntar por que você está mudando o valor do imóvel, né? E aí você vai ter que justificar o porquê dessa mudança. Hoje tem muita gente que muda aleatório, né? Por exemplo, vou colocar aqui mais 100 mil, porque o imóvel está valorizando, então, e eu não quero pagar ganho de capital quando dá venda desse imóvel. Então, ocorre muito isso, né? Nós já tivemos até problemas aqui no escritório em relação a isso. Então, vamos seguir aí agora. Agora eu vou falar um pouco aqui a respeito de Carnê-Leão. As novidades do imposto de renda que a gente tinha, a priori, seriam só essas novidades aí. Agora eu vou falar a respeito de Carnê-Leão. É um nome bastante estranho, né? Tem muita gente que não faz nem ideia do que seja o Carnê-Leão. Eu também tinha muito medo disso quando eu comecei a trabalhar com contabilidade. Falava Carnê-Leão, eu já ficava, meu Deus, isso morde? O que é isso? Eu tinha medo. Porque eu não tinha pouca experiência, não tinha contato com esse tipo de situação, mas é muito comum, né? Carnê-Leão, quais são as situações em que uma pessoa está sujeita ao Carnê-Leão? Primeiramente, falando que Carnê-Leão não é um carnê, tá? Não é, muita gente pode pensar que o Carnê-Leão é um carnezinho tipo aquele do INSS, que é carnê marronzinho, mas não é. Na verdade, é o nome que é dado a uma guia para quem recebe, a princípio, rendimentos de pessoa física, né?
Vamos colocar aí, todas as pessoas que têm rendimento de outras pessoas físicas, essas pessoas estão sujeitas ao pagamento do imposto de renda na modalidade carnê-leão. Então, de quem que eu estou falando aí? Eu estou falando de pessoas que trabalham como autônomos, né? Profissionais autônomos. Estou falando aí de caminhoneiros. Estou falando aí de quem recebeu rendimentos do exterior. É, quem recebe rendimentos de aluguel, por exemplo, se eu tenho um imóvel alugado, recebo rendimento desse aluguel, meu imóvel está alugado para uma outra pessoa física. E se o rendimento, primeiro, de qualquer forma, eu tenho que lançar esse rendimento no Carnê-Leão. Leandro, boa noite, Leandro. Então, eu tenho que lançar esse rendimento no Carnê-Leão. E hoje existe um aplicativo, também dentro da plataforma do Gov, dentro do ECAC, da Receita Federal. Antigamente, a gente baixava um programa para fazer o cálculo do imposto de renda Carnê-Leão. A Receita, com a evolução que está tendo da tecnologia, colocou esse aplicativo dentro da plataforma do ECAC. Então, o profissional que trabalha por conta própria, que é autônomo, a pessoa que tem um rendimento de aluguel de outra pessoa física, os caminhoneiros que recebem de outras pessoas físicas, né? Vamos colocar aí, quem trabalha com Uber seria um caso também, transporta passageiros, né? Então, essas pessoas têm que entrar no ECAC, acessar o aplicativo Carnê-Leão Web e lançar esses rendimentos lá dentro e oferecer a tributação. Só para a gente entender melhor, vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho um rendimento de aluguel, vamos colocar que eu tenho um imóvel alugado para outra pessoa física e o valor desse aluguel é de R$ 5.000 por mês. Então, esse rendimento ele está sujeito ao pagamento do imposto de renda mensal. Então, eu não posso esperar a época de fazer a declaração para lançar esses rendimentos. Eu tenho que oferecer a tributação através do Carnê-Leão mês a mês. Então, eu tenho que, a cada mês, pegar o recebimento do aluguel que eu tive e lançar lá dentro do aplicativo Carnê-Leão e gerar a guia do imposto de renda e pagar. Ou se eu não consigo fazer isso, eu tenho que contratar um contador para fazer isso. Né? Muita gente não sabe disso. Mas isso é que é o Carnê-Leão. O objetivo do Carnê-Leão é basicamente tributar rendimento de pessoa física para pessoa física. E quando quem recebe rendimentos do exterior também tem que lançar esses rendimentos, quem é residente no Brasil recebe rendimentos do exterior, esses rendimentos têm que ser lançados no Carnê-Leão. É importante dizer que, por exemplo, vamos pensar que se eu tenho a mesma situação, só que agora vamos colocar que o meu aluguel, eu tenho uma empresa, eu tenho uma pessoa jurídica e recebo o aluguel de uma pessoa física. Então, existe uma relação que estão presentes dois tipos de contribuintes. Um contribuinte que é pessoa física e outro que é pessoa jurídica. Então, nesse caso, quando isso acontece de um modo geral, a Receita atribui a responsabilidade pelo recolhimento do imposto à empresa. Por quê? A empresa é uma entidade mais organizada e mais fácil da Receita fiscalizar. Então, nesse caso, não se usa o Carnê-Leão. Nesse caso, a empresa ela é responsável na hora que for fazer o pagamento do aluguel na hora que for, vamos pensar. Eu sou pessoa física e recebo aluguel de uma pessoa jurídica. Na verdade, é invertido, da forma que eu falei. Eu, pessoa física, recebo um rendimento de aluguel de pessoa jurídica. Então, vamos lá, eu tenho uma loja, aluguei para uma empresa. A empresa, quando ela vai me pagar, por força de lei, a Receita Federal determina que ela desconte o imposto de renda do aluguel e repasse para a Receita Federal, através de uma guia chamada DARF, que é o Carnê-Leão. Né? É basicamente uma guia. Tem um código específico, é o 0190, e aí, na verdade, nesse caso, quando a empresa faz o recolhimento, aí usa até um outro código. Esse código 190 é na primeira situação que eu falei, quando uma pessoa física recebe de outra pessoa física. Mas nesse caso específico, quando envolve uma empresa, quem tem que fazer o desconto de imposto de renda é a empresa. A pessoa física não faz pagamento, ela só vai ser descontada do imposto em cima do valor do aluguel. Uma outra coisa que é interessante falar a respeito disso é que, nesse caso,
pode acontecer de uma pessoa que tem um imóvel alugado através de imobiliária. Então, quando isso ocorre, isso não caracteriza que o rendimento é de pessoa jurídica, porque a imobiliária ela é simplesmente intermediadora do negócio, né, do contrato. Ela administra esse imóvel. Então, mesmo que você tenha um imóvel alugado pela imobiliária, o seu rendimento não deixa de ser rendimento de pessoa física, porque quem aparece no contrato é você como locador e uma outra pessoa física como locatário. Então, essa é a situação. O que mais que eu tenho que falar aqui a respeito do Carnê-Leão? Então, eu já falei do aplicativo, do Carnê-Leão Web, também é um programa auxiliar, né? Esses programas auxiliares, a função deles é resolver a situação específica e depois todos eles convergem para a declaração de imposto de renda, ou seja, as informações do Carnê-Leão vão ser levadas para a sua declaração de imposto de renda. E outra coisa, conforme eu estou falando aqui, não pode, quem recebe rendimento de aluguel, né, igual nesse caso que eu falei, uma situação que atinge a muitas pessoas, não pode esperar para deixar a tributação na declaração. A tributação ela tem que ser feita mês a mês, à medida que vai recebendo, né? Então vamos pensar, debatendo essa tecla do aluguel, acho que eu estou dedicando muito tempo a esse assunto, mas acho que é muito importante. Se você tem um imóvel alugado, se no mês de, vamos colocar no mês de março, a pessoa atrasou aquele aluguel, não te pagou, você não recebeu no mês de março. Então, nesse mês de março, você não vai ter que apurar o Carnê-Leão, se a sua situação referente ao Carnê-Leão for só essa. Entretanto, vamos colocar que ele não pagou no mês de março, mas no mês de abril, ele pagou os 2 meses, ele pagou o mês de março e de abril. Então, você não vai ter tributação no mês de março, mas, consequentemente, no mês de abril, a tributação vai lá em cima, porque você recebeu 2 rendimentos de aluguel. Então, a tributação ela ocorre de acordo com a tabela progressiva mensal, que é a tabela que é aplicada a todos aí, né? Então, você vai pagar um imposto maior. E como é que funciona isso? Isso aí funciona como uma antecipação de imposto, que você pode ajustar na declaração de imposto de renda. É a mesma coisa de uma pessoa que recebe salário todo mês. A empresa desconta dela todo mês o imposto de renda. Isso chama-se antecipação de imposto. Então, você faz a antecipação durante o ano, igual o ano passado. Quem teve desconto de imposto de renda antecipou o ano inteiro. Quando chega agora na época de fazer a declaração, na verdade, o nome correto da declaração é declaração anual de ajuste. Então, na declaração anual de ajuste, ou declaração de ajuste anual, como queiram, você vai como a gente fala, vão acertar as contas com o leão. Então, você vai ver se aquele imposto que você pagou foi suficiente. Se foi suficiente, se até passou, você pode pegar uma parte de volta, ou se não foi, você vai ter que pagar mais imposto, né? Então, existem essas duas situações, ou então pode até acontecer de não dar imposto a pagar nem a restituir. Gostaria de falar também em relação ao Carnê-Leão de caminhoneiros. O caminhoneiro ele tem algumas reduções de base de cálculo em relação ao imposto de renda do Carnê-Leão. O caminhoneiro, se ele for prestador de serviço de frete, né, de cargas de modo geral, ele só paga imposto de renda sobre 10% dos rendimentos que ele recebe. Então, os outros 90% são considerados rendimentos isentos e são considerados renda consumida. Para a Receita Federal, os caminhoneiros eles podem ser tributados no mínimo em 10%, mas na verdade é no mínimo. Por quê? Esses outros 90%, como são rendimentos isentos, eles não servem para justificar a variação patrimonial. Então, se o caminhoneiro ele comprou um carro, comprou um bem de maior valor, se ele declarar apenas 10% dos rendimentos dele como rendimentos tributáveis, ele pode não conseguir justificar essa compra desses bens. Então, em algumas situações, talvez até mesmo para fins de declaração de imposto de renda, esses caminhoneiros, ou essas pessoas que prestam serviço de transporte de carga, eles podem ter que oferecer a tributação um percentual maior do que 10%. E o mesmo acontece com quem transporta passageiros. Eu falei de micro-ônibus, de ônibus escolar, eu falei para quem trabalha de Uber. No caso de transporte de passageiros, o rendimento que é tributável é apenas 60%. Ou melhor, o mínimo é de 60%. Então,
quem transporta passageiros, a redução da base de cálculo do imposto equivale a 60% dos rendimentos que ele recebeu naquele período. E também todas essas duas situações, quando os rendimentos são de pessoas físicas, são sujeitos ao pagamento do imposto de renda no Carnê-Leão. Ok? Então, a respeito de Carnê-Leão. E o acesso ao aplicativo Carnê-Leão, ele se dá através do portal ECAC com a senha do Gov também. Tá? Então, vamos seguir o meu roteiro aqui para ver o que mais nós temos para falar. Agora nós vamos falar especificamente do ganho de capital. Né? Eu estou pegando os assuntos mais relevantes dentro do universo de imposto de renda, os que eu pelo menos considero dos mais importantes. E eu coloquei aqui o ganho de capital como um desses. O que é ganho de capital? Ganho de capital é a diferença entre o valor de compra, ou melhor, entre o valor de alienação, que pode ser venda, pode ser troca, pode ser doação. Então, a diferença entre o valor de alienação menos o valor de custo. Então, isso caracteriza o ganho de capital. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Vamos pegar aquele mesmo imóvel que você adquiriu por R$300 mil no ano de 2010. Agora, em 2025, você vai vender esse imóvel. Como ele não pode sofrer atualização, né? A legislação não permite, exceto se houver ampliação, reforma ou outras benfeitorias, então você não pode atualizar o valor dele. Então, esse imóvel que você pagou R$300 mil nele em 2010, agora em 2025 ele está valendo, aí você consegue vendê-lo por R$700 mil. Então, nesse caso, nós pegamos o valor da venda, que foi R$700 mil, menos o custo de aquisição, que foi R$300 mil. Então, nesse caso, você tem um ganho de capital de R$400 mil. É justo? Penso que não. Mas a lei está aí, precisa ser cumprida, né? Então, nesse caso, você vai pagar 15% de imposto de renda sobre esse ganho de capital, que é o valor da venda, R$700 mil, menos o valor da compra, R$300 mil. Então, R$400 mil. Vamos fazer uma conta rápida aqui. R$400 mil de ganho de capital. Pagando 15%, isso vai resultar a grosso modo, né? Porque existem alguns benefícios de redução de ganho de capital de acordo com o tempo que a pessoa ficou com o imóvel, então não vai ser bem isso aqui não, mas só a título de exemplo. Daria 60 mil de imposto em cima desses 400 mil de ganho. Então é uma pancada. E para apuração do ganho de capital também existe um aplicativo chamado GCAP, a sigla, a abreviatura de ganho de capital. Também é um aplicativo, é um programa auxiliar da Receita. Esse ainda continua, as pessoas continuam tendo que baixar o programa, igual a gente faz hoje com a declaração de imposto de renda, apurar o ganho de capital e pagar. Então, esse aí é um caso também que a pessoa não pode esperar a declaração de imposto de renda. Não pode esperar. A pessoa tem, no mês em que ocorre a venda do bem e o ganho de capital, a pessoa já tem que apurar esse ganho e pagar o imposto. Agora, o imposto ele vence no último dia útil, ao mês seguinte, ao mês da venda. Então, se ele vendeu no mês de março, ele tem até o último dia útil do mês de abril para recolher esse imposto. Sendo que, se ele fez a venda a prazo, a Receita Federal permite diferir o pagamento na medida em que for recebendo. Ou seja, você vai pagar o imposto proporcional de acordo com o recebimento que você for tendo, né? For ocorrendo os recebimentos, você vai pagando. Então, isso aí. Companhia do Pintor entrou aqui também na nossa live. Seja bem-vindo. Então, vamos continuando aqui. A questão do ganho de capital, existe, eu vou falar aqui a respeito das isenções que existem no caso de venda de imóveis, né? Basicamente, eu vou falar das duas principais. A primeira isenção que existe na venda de imóvel é se você possuir um único imóvel, independente de ser residencial, comercial, loja, vaga de garagem, o que for. Se você tiver apenas um imóvel, e o valor da venda desse imóvel foi até R$440 mil,
mesmo que tenha ganho de capital, você não vai pagar, porque você entrou numa regra de isenção que diz que se você tiver apenas um imóvel e o valor de venda for até 440 mil, mesmo que dê ganho de capital, vai ser um ganho isento, você não vai pagar, né? Então, neste caso aí, é um benefício que o legislador dá, sendo que você só pode fazer isso desde que nos últimos 5 anos você não tenha feito nenhuma operação de alienação, né, de imóvel. Então, vamos lá. Então, essa é uma isenção importante, que pode alcançar muita gente, né? Vamos pensar numa segunda isenção, na hipótese de isenção que existe, que também são só essas duas que são as principais isenções. Existem outras, mas menos comuns, né? Por exemplo, existe uma isenção que se você recebeu indenização para reforma agrária, você também não, se der ganho de capital, você não paga. Mas eu gostaria de falar de uma isenção que diz respeito à pessoa que vende um imóvel residencial para adquirir um outro imóvel também residencial no prazo de 6 meses, ou seja, ou 180 dias. Se você vendeu um imóvel, esse imóvel é residencial, com o objetivo de, no prazo de 6 meses, você adquirir um outro imóvel também residencial, ainda que haja ganho, você não vai pagar o imposto, porque existe esse benefício na legislação. Então, vamos pensar. Eu vendi aquele mesmo imóvel, eu vendi por 700 mil. E aí, no prazo eu penso que no prazo de 6 meses, eu vou adquirir um novo imóvel, um outro imóvel também residencial, pelo valor de 700 mil. O mesmo valor que eu vendi, eu empreguei todo na compra. Então, nesse caso, primeiro, nesse caso não vai nem haver ganho de capital. Você comprou por 700 e vendeu por 700. Desculpa. O ganho de capital seria apurado de acordo com os 300 mil, que foi o valor de compra, né? Você vendeu por 700, então haveria 400 mil, que eu fiz o cálculo que deu 60 mil. Neste caso, você teria que pagar o imposto sobre o ganho de capital. Mas, pelo fato de você adquirir um outro imóvel também, no valor de 700 mil, dentro de 6 meses, você vai ter isenção. Você vai entrar numa regra de isenção, né? Então, nesse caso, o legislador ele te deu a possibilidade de não pagar imposto de renda desde que ocorra essa situação. Mas o que ocorre? Se a pessoa vendeu o imóvel, ele já tem que apurar o ganho de capital naquele mês. E ele fala assim, não, mas dentro de 180 dias eu vou adquirir um outro imóvel também residencial. Só que ele não conseguiu adquirir no prazo de 6 meses. Se ele não conseguiu, ele vai ter que pagar o ganho de capital lá atrás, com acréscimo de multa e juros, né? Então, é uma coisa também que não pode esperar a declaração de imposto de renda. Essa informação ela vai para a declaração de imposto de renda, mas na época certa. Durante o ano, quando ocorrer a venda, você já tem que pensar no ganho de capital. E essa é uma regra de isenção. Agora, vamos pensar, esse mesmo caso aí, você vendeu o imóvel por 700 mil reais e ficou de adquirir um outro no prazo de 6 meses, 180 dias. Só que você não empregou todo o valor da venda, os 700 mil, na compra desse outro imóvel. Você comprou um imóvel por 500. Então, você não usou o valor total da venda na compra de outro imóvel. Para ter isenção total, você tem que aplicar o produto da venda integralmente na compra de outro imóvel. Se você aplicou apenas parte, você vai ter a tributação do imposto proporcionalmente também. Então, nesse caso, você vai reduzir o imposto que você pagaria sobre o ganho de capital, mas você não vai conseguir deixar de pagar todo o imposto, você vai ter que pagar uma parte, né? Beleza, então, a princípio, eu acho importante falar a respeito de ganho de capital, seria isso. Tem muitas outras coisas, né? Mas, enfim, por hora, nós vamos ficar por aqui. Agora eu vou entrar num outro assunto aqui, que é muito importante também, eu acho que atinge muita gente, só que eu vou tomar um gole d'água antes que a boca está seca. Estou vendo as respostas aí, ao final nós vamos responder, tá? Então vamos lá. Agora eu vou tratar da questão de heranças e doações. Um assunto muito importante, que atinge muita gente, né? Muita gente, né? Todo mundo, quase todo mundo, né? Porque tem gente que não tem nem oportunidade de receber uma herança, né? Às vezes os pais são pobres, não deixam nada, mas enfim, uma grande parte recebe herança e doação.
O que que é isso? Herança e doação faz parte de uma área do direito que chama direito sucessório. Então, as pessoas estão cada vez mais se preocupando com essa sucessão. Nós temos aí o nosso advogado Thiago Perfeito, que está aí na live, nos brindando, nos prestigiando com a presença dele aí, ele sabe bem disso. O que que ocorre? As pessoas hoje em dia, até mesmo para evitar confusões, não sei se a pessoa vai revirar lá no túmulo, né, depois que morre, mas as pessoas estão pensando em resolver essa situação em vida. Ou seja, algumas pessoas com planejamento sucessório têm doado os imóveis em vida para deixar uma coisa mais justa, para não deixar problemas, né, para não terem até brigas, né, porque é comum, em caso de herança, irmãos não passam a não se falar mais, por conta de questão de herança. Então esse é um assunto que pega muita gente. Primeiramente, vamos falar do tratamento fiscal no caso da herança. A herança, com o falecimento da pessoa que deixou um patrimônio, deixou bens e direitos, o Código Civil diz que a herança se transfere de imediato com a morte da pessoa que é proprietário dos bens, né? Mas só que na prática isso não ocorre dessa forma, tão simples assim. Para a pessoa gozar desses bens e fruir plenamente, precisa passar por um processo chamado inventário. Então isso geralmente é atribuição de advogados. Mas uma coisa que é interessante, o advogado, quando ele faz o processo de inventário, ele atribui valor aos bens e direitos que aquele falecido deixou. Então ele coloca lá valores que são geralmente valores de mercado, né? Se a pessoa deixou um carro, deixou um apartamento, deixou conta bancária, deixou carro, né? Acho que eu falei carro. Então vamos lá. O advogado, quando ele faz o inventário, ele coloca lá todos os herdeiros, né? Coloca os bens do decújos, que é a pessoa que falece. Quando a pessoa falece, ele passa a se chamar decújos. E os bens que ele deixa chama-se espólio. Então, quando o advogado faz a peça de inventário, né, seja o processo judicial ou através de homologação em cartório, ele atribui valor a esses bens. Agora, isso aqui é muito importante falar para os advogados para terem conhecimento dessa situação. Nesse caso, a Receita Federal ela permite que se utilize duas possibilidades em relação aos valores desses bens, para transmitir esses bens para os herdeiros. Quais são elas? Pode utilizar o valor que foi declarado pelo falecido, caso ele declare imposto de renda, ou pode-se utilizar também o valor de mercado. Qual que é a consequência da escolha de uma dessas duas formas? O que eu estou falando aqui? Você não precisa necessariamente utilizar o valor que o advogado colocou no inventário e na partilha dos bens, né? Então você pode ignorar aquele valor e adotar um desses dois critérios. Ou então também, se você quiser usar o valor do advogado que ele colocou no inventário, você pode utilizar. Mas quais são as consequências disso aí? Na transmissão da herança aos herdeiros, existe também a possibilidade do pagamento do imposto de renda sobre ganho de capital. Então, toda vez que você transfere os bens do decújus, do falecido, para os herdeiros por um valor superior ao que, ao que estava declarado pelo falecido, você está sujeito ao pagamento do imposto de renda sobre ganho de capital. Absurdo? Acho também, mas enfim, é uma regra que tem do imposto de renda e que muita gente, às vezes, não se atenta para isso. Então, o que ocorre? Isso é uma opção dos herdeiros. Se os herdeiros falarem assim, não, vamos transferir os bens para a nossa declaração de imposto de renda, pelo mesmo valor que meu pai, vamos colocar que o pai tenha falecido, pelo mesmo valor que o papai declarava. Então, nesse caso, nessa transferência desses bens, da declaração do falecido para os herdeiros, não haverá pagamento de imposto de renda sobre ganho de capital. Só que o que acontece? A maioria das vezes, principalmente bens imóveis, esses bens estão com valor bem reduzido. Então a Receita não dá ponto sem nó. Então ela deixa você escolher, você pode escolher, tudo bem, você quer passar pelo valor
que o falecido declarava, tudo bem, está ótimo, eu aceito, beleza. Só que lá na frente, quando os herdeiros forem vender esses bens, vai tomar uma pancada, porque o valor vai estar baixo, e quando eles venderem mais à frente, aí vai ter que pagar o imposto de renda sobre ganho de capital, dá uma diferença bem grande. Mas, por outro lado, se eles optarem por transferir os bens pelo valor de mercado, aí nesse ato, quando é feita, existe uma declaração chamada declaração final de espólio, que é uma declaração que é feita no ano seguinte ao ano em que o inventário fica pronto. Quando faz essa declaração final de espólio, caso os herdeiros tenham optado por transferir esses bens por um valor superior, ou seja, valor de mercado, eles têm até o prazo, o limite de entrega da declaração de imposto de renda, que é o mesmo prazo da declaração, ou melhor, eles têm o prazo até a entrega da declaração final de espólio, que é a declaração do falecido, né, porque a pessoa morre, o CPF dela não é cancelado de imediato, não. A Receita fica esperando essa declaração, que é a declaração final de espólio, para que o CPF da pessoa falecida seja efetivamente cancelado. Então, neste caso, caso os herdeiros optem por transferir os bens na declaração de espólio para suas declarações por um valor superior ao valor que era declarado pelo falecido, vai haver a figura do ganho de capital também. Só que, diferentemente do ganho de capital normal, que é de venda ou troca, esse ganho de capital ele vai ser pago no mesmo prazo de entrega da declaração final de espólio. Tá certo? Não sei se eu fui claro, não, mas é questão um pouco complexa. Então, voltando aqui, neste caso, o contribuinte ele não precisa necessariamente usar os mesmos valores que foram consignados na, no inventário feito pelo advogado. Tá certo? Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de falar a respeito de heranças e doações. Eu não vou tratar aqui agora das doações, não, porque também é uma outra forma de antecipar. A pessoa, ao invés de transferir bens ou parte deles, ou melhor, de transferir esses bens no falecimento, né, no caso, tem pessoas que optam por fazer doação, ou seja, antecipar a herança. Então, a doação tem outros parâmetros e outras consequências, mas por hora eu não vou tratar disso aqui agora não, porque o nosso tempo também está curto. Um último tema que eu vou tratar aqui agora, nessa live, diz respeito à isenção de imposto de renda por moléstia grave. Né? Também é uma situação que atinge muitas pessoas. Tem muita gente aí agora, nesse momento, que está sofrendo aí por conta de uma doença. Tem muita gente que tem familiares. Tem muita gente que tem amigos, né? Infelizmente, eu tenho também pessoas que estão com doença grave. E, em alguns casos, a Receita Federal concede a isenção do imposto de renda sobre alguns rendimentos. Né? Então, existe uma lei, que é a Lei 7.713, de 88, que traz a respeito dessa lei, traz essa legislação a respeito desse assunto. Então, vamos lá. Primeiramente, quais são as condições para que a pessoa tenha direito a usufruir desse benefício de isenção do imposto de renda por moléstia grave? Primeiro, a doença, ela tem que estar relacionada, ela tem que estar entre as doenças que dão direito a esse benefício. Então, nessa Lei 7.713/88, ou no próprio site da Receita, as pessoas têm a informação de quais doenças são essas. Posso citar aqui algumas. Neoplasia maligna, né, que é o câncer, AIDS, esclerose múltipla, doença de Parkinson, alguns casos de cardiopatia, algumas cardiopatias, algumas outras doenças neurológicas. Então, tem uma lista até grande de doenças que dão direito à isenção. Mas só pelo fato da pessoa ter essa doença, ele tem direito à isenção? Não. Infelizmente, não. Só dá direito à isenção de imposto de renda quando a pessoa é acometida por uma dessas doenças, quando essa pessoa recebe rendimento de aposentadoria, pensão, reforma ou por acidente no trabalho. Então, se a pessoa tem essas doenças que são graves,
mas de alguma forma ela continua trabalhando, ela não tem direito à isenção de imposto de renda. Então, são só os rendimentos de aposentadoria, pensão, reforma, e desde que essas pessoas sejam acometidas por essas doenças. Então, pessoas que mantêm a capacidade laboral, que trabalham, ou mesmo que estejam afastados, mas continuam com vínculo empregatício, ou trabalham de alguma outra forma, no caso aqui vamos pensar nos autônomos também, essas pessoas, elas não têm direito à isenção. Então, a pessoa tem que estar aposentada, tem que receber pensão, ou reforma, ou ainda ter sido consequência de acidente de trabalho, né? Então, além dessas condições aí, primeiro, a doença tem que estar lá relacionada, né, como doença grave, e a pessoa não pode receber rendimentos de atividade laboral. Então, e uma outra condição, aí o médico tem que emitir um laudo atestando essa doença. Vamos pensar que a pessoa seja aposentada. Então, essa pessoa, se ela foi acometida pela doença depois da aposentadoria, então, a partir da data do diagnóstico que foi feito da doença grave, o médico tem que expedir um laudo. Existe um modelo na Receita Federal próprio para esse laudo. Os médicos, até a maioria, já sabe disso, mas alguns ainda fazem um laudo errado. Essa pessoa ela tem o direito de ter isenção desde que esse laudo seja feito por um médico do médico oficial da rede oficial de saúde, ou seja, do SUS, né? Nós estamos falando aí de um médico do SUS. Então, se a pessoa tem um laudo médico, que é de um médico particular, esse laudo, a princípio, não serve. Ele tem que ter um laudo de um serviço oficial de saúde do país, do Brasil. Então, basicamente é isso, né, que eu teria para falar hoje, né, nessa live. Agora, vamos tentar responder as perguntas aí. Vamos lá. Vamos tentar responder aqui a pergunta do Breno. Então, vamos lá. Ele comprou um apartamento no ano passado financiado. Porém, meu salário não é compatível para declarar. Tá. Preciso declarar? Ele está falando aqui que é uma coisa muito comum. Obrigado, Breno, pela pergunta. Ele está falando que ele comprou um apartamento financiado. E o rendimento que ele tem não tá acima daquele limite mínimo que a pessoa esteja obrigada a declarar, que no caso é 33 mil, vou fazer uma colinha aqui, 33.888. Então, pelo que ele falou aqui, o rendimento dele está abaixo desse limite, né, os rendimentos tributáveis. Ele está perguntando se ele está obrigado a declarar. Nesse caso, eu entendo que não, mas a gente teria que ter uma outra informação. Porque existem várias regras que obrigam uma pessoa a declarar imposto de renda. Uma delas é valor de bens e direitos. O ano passado, a Receita aumentou esse limite. Antes era 300 mil reais, mas desde o ano passado esse limite subiu para 800 mil reais. Então, Breno, falando para você, eu acho que não é o seu caso, né, pelo que o seu rendimento é baixo, mas se você tivesse comprado esse apartamento financiado por um valor superior a 800 mil reais, por isso só você estaria obrigado, mesmo que o seu rendimento não fosse suficiente, tá bom? Mas no seu caso, eu acredito, e você pode até confirmar, que o valor é menor do que 800 mil. Então, se é menor do que 800 mil e os seus rendimentos não te obrigam, por essas situações você não está obrigado a declarar. Então, você pode ficar tranquilo. Mas se você quiser entrar em contato conosco, né, eu não sei aqui como nós vamos disponibilizar esse contato, porque eu tenho que ver com a Júnia, que é a nossa responsável pelo marketing, inclusive está propiciando esse momento aqui para nós. Depois vou ver se a gente coloca o meu contato aí para que vocês falem comigo. Mas, na verdade, esse valor de 800 mil reais, ele é a soma de todos os bens e direitos, tá? Não se você tiver um apartamento, um carro, um lote, e somando todos esses bens, valor de compra, tá? Não é valor de mercado, não, é valor que você pagou por eles, e o valor for superior a 800 mil reais, por isso só você já está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, ou seja, a Receita quer te conhecer mais de perto, entendeu?
Tá certo? Espero ter respondido. Vamos para a próxima aí. É a Nielsa que pediu para você falar um pouco sobre doenças, acho que você falou. Tinha uma amiga nossa aqui, que é a Nielsa, ela pediu para falar a respeito de moléstia grave. Eu já falei, espero que eu tenha esclarecido bem a respeito do assunto. Eu não esgotei o assunto, não, mas os pontos principais eu falei. E a última foi a do Rossini. Amém, Breno. Você também, tá? Deus te abençoe. Rossini, Uhum. como vai ser a questão do imposto de renda? A pessoa não vai poder aplicar todo o valor da venda no próximo imóvel, pois uma parte foi para quitação? Espera aí, deixa eu entender melhor a pergunta do Rossini. Como vai ser a questão do imposto de renda? A pessoa não vai poder aplicar todo o valor da venda no próximo imóvel, pois uma parte foi para quitação? Não, vamos lá. Isso era uma coisa que antes, pagamento de financiamento não era considerado para fins de investimento na compra de outro imóvel. Vamos ver se eu consigo entender. É uma opção da pessoa, investir todo o valor na compra de outro imóvel ou não. Desde o ano passado, a Receita Federal passou a aceitar também pagamentos de financiamento habitacional como sendo parte da compra de outro imóvel, né? Então vamos pensar aí. Se você vender um imóvel à vista, vamos colocar a seguinte situação, vamos ver se bate aí com a sua dúvida, Rocinho. Se você vendeu um apartamento à vista, vamos colocar que você vendeu ele por R$500 mil à vista, e comprou um outro financiado, e você deu 200 mil, ou seja, você ficou com 300 mil. Você deu 200 mil no ato da compra e financiou o resto. O que vai ser considerado nesse caso para fins de isenção do imposto de renda? Vai considerar o valor que você aplicou na compra de outro imóvel no prazo de 6 meses. Ou seja, aí você deu 200 mil de entrada. Mas no prazo de 6 meses você pagou só mais 5 parcelas. Então vamos colocar mais 5 parcelas de 1.000. Então você deu 200 mil de entrada e pagou mais 5 parcelas de 1.000 no prazo de 6 meses. Então você só tem direito à isenção dessa parte. Ou seja, você, de uma venda de 500, você só aplicou 205 mil reais na compra de um outro imóvel. Então a tributação ela vai ocorrer de maneira proporcional. Ou seja, você não aplicou nem 50% do valor da venda na compra de outro imóvel. Então você vai ser tributado em mais de 50%. Ou seja, o ganho de capital que for apurado, cerca de mais de 50% você vai pagar de imposto, porque você não aplicou integralmente o valor da venda na compra de outro imóvel. Estou pensando, será que eu respondi a sua pergunta? Sim, todas respondidas. Beleza. Então agora eu vou fazer minhas considerações finais, né? Agradecendo mais uma vez a todos vocês pela oportunidade, por estarem aqui comigo, e dizer que eu acredito muito no nosso projeto, que é Imposto de Renda Descomplicado, transforma o leão no gatinho. E o que nós estamos fazendo? Todos esses temas que nós tratamos aqui agora, nós temos um e-book para oferecer para vocês. Esses e-books, nós também estamos fazendo áudio, né? Ou melhor, vídeo. Nós já temos 5 e-books prontos para venda. Eles estão sendo comercializados no Hotmart. Vamos ver aqui se a gente consegue colocar o link aqui para vocês, né, para quem tiver interesse. Esses e-books, nós temos o e-book sobre, deixa eu ver aqui os temas que eu tratei aqui. Nós temos um e-book que é Imposto de Renda Descomplicado, né, que a gente trata de imposto de renda de uma forma geral. Aí a Júnior está colocando aí para nós, né, na tela aí. Imposto de renda descomplicado, transforma o leão no gatinho, que é o imposto de renda de um modo geral. Então, esse é um e-book que nós temos, é um e-book que trata de imposto de renda de uma forma geral, né? Nós temos um outro e-book específico sobre heranças e doações, que vai falar muito mais do que eu falei ali. Todos esses e-books são bem mais completos, tem muito mais assuntos do que eu falei, né? E nós temos um outro e-book só sobre ganho de capital. Aqui nós temos
Então, são 5 e-books aí, ó. Carnê-Leão também, nós falamos muito mais do que eu falei aqui hoje. O e-book de isenção de imposto de renda sobre moléstia grave. E nós temos o e-book também sobre o ganho de capital. Então, são esses 5 e-books que nós temos hoje. Então, nós estamos com preço promocional na venda desses e-books, que hoje está R$ 47,90 cada um. Cada e-book desse, você paga R$ 47,90. E se você quiser comprar o kit todo, com 5 e-books, que nós temos hoje disponibilizados, você vai pagar numa promoção os 5 e-books por R$ 147,90. Então, você pega o kit todo por um preço de R$ 147,90. Nós vamos ver aqui como nós vamos disponibilizar isso, ou melhor. Ô, Júnior, você tem o link, você vai deixar na descrição do vídeo, como nós vamos fazer? Pergunta a Júnior. Pessoal, aguarde só um minutinho que nós vamos sortear 2 e-books. Nós vamos sortear entre vocês aí que entraram na live 2 e-books, tá? Estou vendo aqui com a Júnior. Então, quem quiser adquirir o produto através do Hotmart, pode colocar lá na pesquisa de produtos, imposto de renda descomplicado. Vai ter todos esses e-books lá no Hotmart, tá? Então, através da plataforma da Hotmart, você consegue adquirir esses e-books. E as videoaulas que a gente já fez, vai estar lá também disponível, tá? Quem adquirir o e-book leva também as videoaulas, que talvez é uma forma bem mais fácil de se aprender, né, de entender desses assuntos. Então, eu estou aguardando aqui só para a Júnia. Como é que nós vamos fazer o sorteio dos e-books? Queria estar respondendo, professor. Vão ser 2 e-books. O critério dela vai ser quem interagiu mais. Então, peraí. Mas como que ela vai fazer? Espera aí que está fazendo sorteio, pessoal. 2 pessoas vão ser felizardas aí com sorteio de 2 e-books. Um para cada pessoa. E aí? Já temos? Dizendo aqui pela interação. Não. E rufem os tambores. Pela interação, ela colocou assim, de perguntas específicas, né, do que você estava falando, ela colocou Breno e Rossini pela interação. Então, aqui, ó, o critério que foi adotado, é muito complicado a gente fazer sorteio dessa forma, mas assim, nós tínhamos que adotar um critério. O critério que foi adotado foi a questão da interação. Então, as 2 pessoas ganhadoras do e-book é o Breno e o Rossini. Então, Rossini eu conheço, o Breno eu não conheço, o Rossini é um amigo. Breno, Donete, o Breno Carvalho da Yasmin. Ah, pelo amor de Deus, Donete. é o Breno é um amigão nosso. Eu achei, não sabia que era o Breno. Breno. É o Breno não. da Yasmin, mãe. Então, o Breno ganhou. O Breno ganhou, então. O Breno, desculpa aí, cara, mas tem tantos Brenos nesse mundo que até nem achei que era você.
Então, vamos ver aí, nós vamos disponibilizar esses 2 e-books, vocês podem escolher o tema, né? Nós temos aí Imposto de Renda Descomplicado, que é um e-book geral, nós temos o Imposto de Renda sobre Ganho de Capital, nós temos Heranças e Doações, nós temos Isenção por Moléstia Grave, esqueci de algum? E nós temos Carnê-Leão. Vocês podem escolher sobre esses temas. Então, para terminar, nós estamos desenvolvendo ainda outros temas, né, que a gente julga relevante nessa área de imposto de renda. Em breve nós teremos mais novidades. Então, vão ser e-books e videoaulas. Nós já temos, desses e-books aí, de 3 deles nós já temos videoaulas, então você pode ler o e-book, como também você pode assistir aos vídeos, né, que eu falando assim, acho que a coisa fica um pouco mais fácil. Então, o objetivo não é que vocês se tornem contadores, não é isso. O objetivo é que vocês saibam que, se acontecer determinadas situações, vocês já têm que tomar uma decisão naquele momento, não pode esperar imposto de renda, como no caso do Carnê-Leão, né? Como no caso do ganho de capital, você não pode esperar também, e as implicações no caso da herança e doação. Então, vocês vão ter muito mais informações sobre isso nos nossos materiais que vão ser disponibilizados aí, já tem no Hotmart. A gente está criando uma página de vendas e a gente vai compartilhar com vocês o link e a forma de adquirir esses materiais. Tá? Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.